Ele passou a tarde inteira com febre altíssima e dando convulsão o tempo todo. Depois de meio-dia, no início da tarde, ele foi internado, né? Porque até então ele estava na emergência. Ele foi internado e eu sempre pensei que o que eu não quero para mim, para os meus filhos, para as pessoas que eu amo, eu não quero para os outros. E o que me deixou indignada foi o fato de eu estar suspeitando de meningite, os médicos não terem suspeitado, se suspeitaram, não me falaram, e ter colocado ele, ou pelo menos ele estava com todos os sintomas, e colocaram ele no quarto junto com outras crianças. E aquilo, eu estava sofrendo por ele e eu estava sofrendo por aquela situação, porque eu jamais ia querer que meu filho ficasse num quarto com a suspeita de meningite. E isso ninguém quer. Da mesma forma que eu não gostaria que tivessem colocado meu filho com sintomas de meningite junto com 3, 4 crianças no mesmo quarto. E aquilo me incomodou demais. Então, no início da tarde, ele foi internado, foi para esse quarto, com febre alta, muito alta, nada baixava a febre. Ele ficava convulsionando o tempo todo, ficava com espasmos musculares o tempo todo. E eu tive que colocar fralda com gelo no meu filho. E aquilo me corroía por dentro. Ele tomava medicações e não passava, não baixava a febre. Eu colocava ele na banheira, ele não acordava. E eu colocava fraldinha com gelo nele e aquilo me corroía por dentro. Porque quando a gente tá com febre, a gente sente um frio horrível, né? E você tem que colocar gelo no seu filho com febre. Mas ele não tinha nenhuma reação. E a febre também não abaixava. E aconteceram algumas situações que me marcaram bastante em relação a médicos. Teve um momento em que ele deu uma convulsão, foi medicado. E alguns minutinhos depois ele deu outra convulsão. Eu chamei a enfermeira, mostrei pra ela e ela falou: doutora, ele tá tendo outra convulsão. Vai aplicar outra? Foi algo parecido assim, porque na hora a gente não lembra direito, mas foi algo parecido. E a médica virou, olhou e disse: vê aí o que você faz. Aquilo ali acabou comigo. Eu falei: gente, como assim? A enfermeira tá ali para fazer o que a médica orientar. Como que ela fala uma coisa dessa? E aí a enfermeira veio, me disse que não podia medicar ele naquele momento porque ele já tinha sido medicado há pouco tempo. Outro momento que aconteceu, a médica veio com alguns estagiários e ela me fez algumas perguntas, eu respondi e falei pra ela que a moleirinha dele estava alta. Ela não olhou, ela não tocou nele. E uma residente chamada Luana Prates, eu nunca esqueci, na verdade o único rosto que eu me lembrei e o único nome que eu me lembrei foi o dela. E ela encostou, todos já estavam saindo, ela voltou, ela nem saiu na verdade, ela veio, pegou na cabecinha dele e falou assim: mãe, quando foi que você observou que ele estava com a fontanela abaulada? Aí eu falei pra ela, né, expliquei pra ela. Aí ela saiu, não me disse nada, mas depois ela retornou e me fez algumas perguntas e eu nunca esqueci. Porque eu sabia o que significava, o que ela estava pensando. Até então, nenhum médico tinha me dito nada sobre diagnóstico, essas coisas. Então, eu sabia que ela tinha dado uma atenção que a médica não deu. Eu tinha falado para a médica o que eu tinha observado e ela sequer olhou. E ela saiu, enfim, ficou registrada o rosto dela e o nome dela na minha memória. Quando foi umas 6 horas da tarde, aproximadamente, eu fui chamada
para informar sobre a suspeita de meningite e que ele seria levado para o isolamento e que faria uma punção lombar para identificar se poderia ser a meningite ou não. Foi colhido o líquor para fazer a punção e foi confirmada a meningite fúngica. É um tipo de meningite muito rara. Normalmente, pelo menos na época, eu não sei como tá hoje, mas é afetado 1 em 1 milhão de pessoas. Esse tipo de meningite não é contagiosa. Ele não passa de pessoa para pessoa. E só que aquela questão, né? Heitor tava com sintomas de meningite, mas por ser algo raro, uma doença rara, os médicos não iam imaginar que poderia ser esse tipo, então poderiam ter evitado levar para perto de outras crianças. E a médica me chamou para explicar que ele não estava reagindo, né? E que iam colocar ele no oxigênio. Tinha dado meningite fúngica, me explicou sobre a doença. Fez uma série de perguntas. Inclusive, perguntaram se aconteceu alguma coisa quando ele nasceu, sobre um risco de contaminação, alguma coisa do tipo, e perguntaram se eu tinha feito teste de HIV quando eu estava grávida. Confirmei que sim, confirmei o negativo, e aí me pediram autorização para fazer um teste de HIV nele. Aquilo também me assustou, mas eu autorizei. Enfim, depois me disseram que não iam poder fazer o teste de HIV nele por conta da idade. Eu achei isso muito louco, porque eu sei que quando não sei, eu posso estar errada. Se alguém souber dessa informação, comenta aqui embaixo para me ajudar a esclarecer. Até onde eu sei, quando a mãe é soro positivo e a criança nasce, eles já fazem o teste de HIV para saber se a criança foi contaminada ou não. Se eu estiver enganada, alguém me ajuda aqui, por favor. E aí eu pensei, nossa, como assim? Tem idade para fazer teste de HIV? Mas enfim, né? Eu autorizei, não disseram que não iam fazer. Perguntaram se poderia colher em mim. Eu falei, prontamente eu aceitei. Falei, não, pode fazer e tal. Enfim, fez o teste. Me passaram informação que deu negativo, enfim. Ficaram por isso. Depois eu fui questionada mais uma vez por uma equipe de médicos e residentes se tinha acontecido algo durante o meu parto. Até hoje eu não compreendo o que eles sugeriram com essas perguntas. Mas enfim, eu fiz o teste e tal. Heitor estava no isolamento. Quando foi à noite, nesse mesmo dia, que tiveram que colocar o acesso nele, né? Então eu levei ele no colo ainda para a sala de cirurgia para colocar o acesso, porque ele já estava todo furadinho, não tinha mais veia. Fizeram acesso nele e nós tivemos que sair com ele do hospital para levar para uma clínica para fazer uma tomografia. E eu acompanhei, foi muito doloroso, porque a gente não entende, né? Eles tinham dormido 11, 11h30, eu fiquei aliviada e já eram 11, 11h30 da noite de novo, e meu filho não acordava. E aí fizeram a tomografia, e quando nós retornamos, a médica me disse que ele não estava reagindo, e eu disse, doutora, então vamos tirar a medicação para ver se ele reage? Pra ver. Aí ela usou a palavra coma. Quando ela usou a palavra coma, meu chão desabou. E eu falei, doutora, vamos tirar
a medicação para ver se ele reage. Talvez ele não tá reagindo por conta da medicação. A gente, né, não entende, leigo, inocente, não entende como as coisas funcionam. E aí ela me disse: mãe, ele não tá em coma induzido, não. Ele tá em coma mesmo, né? Enfim. Uma coisa assim que eu acredito muito, que foi algo muito de Deus, que ficou eu e deixaram meu esposo ficar no hospital comigo. Não sei como, mas as coisas de Deus são assim, inexplicáveis. E isso não foi a primeira situação que aconteceu ao longo dessa história, vocês vão ver.